Eu acho que é importante falar quem são os meus pais, né? Meu pai se chama Luiz Antônio e ele trabalhava como cilindrista. Minha mãe se chama Maria de Lourdes, mulher a quem eu devo muito, né? Inclusive ter acreditado, porque se eu consegui fazer o que eu consegui fazer até hoje é porque ela acreditava todos os dias. Minha mãe trabalhava como faxineira, limpando as múltiplas casas, como tantas outras mães negras, vós, bisas e por aí se vai. Vivi e cresci na Zona Leste, mais precisamente entre Itaim Paulista e São Miguel Paulista. Eu achava aquilo, o direito, como algo mágico que poderia transformar a vida das pessoas. E eu tinha muito aquela coisa do justo, né? Quando você vai para a faculdade de Direito, o que você anseia efetivamente é fazer justiça. Depois eu vou trabalhar no Juizado Especial Cível com atendimento à população e ali as facetas do racismo, elas são muito claras, porque quando você atende ao público, em regra ele não sabe exatamente quem é que vai recebê-lo. E é diferente de quando você vai procurar um escritório, que teoricamente você pesquisou minimamente quem é que estava no escritório. E eu chegava e a pessoa falava assim, ah, tá, obrigado, boa tarde. Eu falava, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o problema do senhor ou da senhora? Ah, eu quero falar com o advogado. Não, mas a senhora, eu não tenho advogado, sou eu quem vou atender a senhora. Então eu quero falar com a advogada. Quer dizer, então tinham duas coisas ali que muito importavam. Primeiro, ela esperava um homem. E esse homem provavelmente era um homem branco. Já que não tem um homem, então me traga uma mulher, mas me traga uma mulher com as características que eu espero ver na representatividade de uma advogada. Então me traga uma mulher branca. E assim não foi uma, não foram duas vezes que eu tive que passar por isso, foram muitas, em que eu tive que inclusive aprender a me colocar. A advogada está aqui, meu nome é Alessandra, por favor, diga qual que é o seu problema. Eu começo o meu mestrado e eu fiz o mestrado em Direito Político e Econômico e a minha linha de pesquisa era cidadania modelando o Estado. E aí lá pelas tantas me veio uma inquietação na alma de que eu tinha que falar de outras coisas. Era o meu processo. Eu era uma mulher negra, pensando que eu me formei em 2002, né? Era uma profissão na qual você tinha muito mais pessoas brancas do que pessoas negras. E de repente eu dou 5 minutos e eu digo assim, não, meu assunto vai ser mulheres negras. Eu queria falar de direito do trabalho e eu queria falar das questões raciais que envolvem múltiplas coisas. Essa questão da informalidade, eu acho que foi a primeira coisa que aparece quando eu olho para a história. Esse papel da mulher, porque de novo a gente fala hoje, né, como empreendedorismo como a grande saída para mulheres negras conseguirem tocar seus negócios, tocar suas vidas e gerar renda. Pode ser a chave para o sustento, mas por que é que nós vamos para esse lugar, né? E mesmo quando ocupamos, temos que vender o resultado do nosso produto ou serviço por um custo menor do que seria o custo de qualquer outra pessoa, de uma outra etnia. Eu fui olhar para tudo isso, para a questão da informalidade, para a questão dessa mulher negra que foi empreendedora desde o início. Eu cheguei a ser indagada se aquele tema tinha sido efetivamente um bom tema para mim, porque eu estava falando de algo que me doía na pele. E o fato disso me doer poderia, de alguma forma, comprometer a minha pesquisa. E aquilo me gerou uma angústia gigante que, durante algum tempo, me acompanhou. A resposta desse processo de angústia foi, ok, se eu não tratar do tema, quem tratará? A quem importa o grupo populacional que não consegue, dentro das estatísticas, sair da posição, né? Mulheres negras chegam a ganhar 60% menos do que um homem branco com o mesmo conjunto de habilidades e competências que ela. A gente tem uma quantidade de acesso maior do que a gente tinha antes ao ensino superior. A gente, infelizmente, não tem um mercado de trabalho que nos receba na mesma proporção que a quantidade de acesso a esse ensino superior. E aí, assim, para os mais céticos, porque tem pessoas que a gente conta que a gente ainda vive a questão da desigualdade racial de uma forma muito fervorosa e que isso impacta no acesso a direitos básicos como educação, saúde, um saneamento básico, isso vai impactar em segurança pública. E não só a segurança pública, crianças negras crescem sem segurança muitas vezes em seus lares, né? Em razão da região onde vivem e em razão da quantidade de coisas com as quais convivem.
vivem e que não tem alternativa, não é uma questão de escolha, mas é uma questão de imposição de uma sociedade que se organiza e que todo o sistema nos coloca num local que é um local que aqui não incomoda. Daqui para cá você passa a incomodar, e se daqui para cá você passa a incomodar, eu vou criar uma série de estruturas que vai te deixar à margem. E daí eu começo a tratar do assunto e eu começo a conversar com outras mulheres, tentar entender muito mais dessa realidade, o quanto eu sou parte dela e o quanto eu posso contribuir para que, sendo parte dela, a gente consiga gerar transformação. E aí, às vezes, a gente se pergunta assim, né? A gente tem leis o suficiente, por exemplo, para proteger pessoas negras? Eu diria que se as leis que a gente tem fossem levadas a sério por toda a estrutura, e aí eu estou falando de atores sociais, pessoas físicas, pessoas jurídicas, eu estou falando da própria estrutura do Estado, e aí pensando na estrutura do Estado, a gente tem racismo institucional, que mata porque é negro, que deixa passador no hospital porque é negro, da escola que exclui e que não cumpre nem o mínimo, né? Você tem pessoas adultas que não sabem pontualmente de onde vieram e que nós viemos para cá já com vidas estruturadas, com experiência de manufatura e que foi o nosso sangue e o nosso suor que ajudou a construir esse país. Se somos quem somos, e aí pensando em agricultura, pensando em edificação, pensando em engenharia, somos quem somos justamente por conta de conhecimento que é trazido pela população negra quando vem para cá.